Fala pessoal, eu sou o Renato Lucas, médico anestesiologista, e esse canal Sacada de Anestesia traz muita sacada bacana de anestesia e outras áreas afins. E não é diferente, hoje eu trouxe uma sacada de terapia intensiva e eu tenho certeza que você vai gostar. Então vem comigo! Ketamina e UTI. Muita gente me pergunta sobre o uso da ketamina na terapia intensiva, principalmente por conta da pandemia, né? Essa dificuldade no manejo da sedação, da analgesia do paciente crítico. Então a ketamina veio à tona de novo. Ela foi lançada, descoberta, introduzida na prática médica na década de 70 nos Estados Unidos. Houve uma euforia, na verdade, com relação a essa medicação, porque ela é quase um anestésico perfeito. Se não fosse a alucinação e a meia-vida longa dessa droga, muito provavelmente ela seria uma droga perfeita para nós anestesistas, para médicos emergencistas principalmente. Ela tem, lógico, muitas vantagens em relação a outras drogas. Ela é analgésica, ela é antihiperalgésica, ela é amnéstica, ela é dissociativa, ela é hipnótica. Ela não deprime a respiração, ela mantém reflexo de via aérea, confere imobilidade, broncodilatação, mantém a hemodinâmica, é super versátil, pode ser utilizada por via intramuscular, endovenosa, inalatória, intranasal, endorretal. E no ambiente de terapia intensiva, por que ela está sendo utilizada mais? Porque a estratégia multimodal está entrando na terapia intensiva, está vindo da anestesia e com resultados fantásticos. Eu recomendo a estratégia multimodal da sedanalgesia no ambiente de terapia intensiva, tirar midazolam e fentanil o mais rápido possível, utilizar várias classes de drogas, diminuir o uso de opioides na UTI. Perfeito! E por que não utiliza muito a ketamina na UTI? Porque o paciente agita na UTI com o uso de ketamina. Por que ele agita com o uso de ketamina no ambiente de terapia intensiva? Porque muitos dos médicos não sabem utilizar de forma correta a ketamina. Mais precisamente falando, não sabem quais as doses corretas a ser utilizadas. Primeiramente, a ketamina, na verdade, não tem dose baseada por quilo de peso. A dose baseada por quilo de peso é uma orientação para a gente começar, mas a ketamina sempre deve ser titulada. E só existe duas formas de utilizar a ketamina no ambiente de terapia intensiva, que é a sua dose analgésica ou com a sua dose dissociativa. A gente quer analgesia e ou dissociação. A gente não quer alucinação, a gente não quer delírio, a gente não quer agitação do paciente com uso de ketamina. E como a gente consegue evitar isso? Utilizando as doses corretas. Então, se você está num ambiente de terapia intensiva com o paciente, você quer otimizar a analgesia do paciente com analgesia multimodal, você utiliza a ketamina em doses analgésicas, 0,05 a 0,1 mg por quilo em bolos. Não vai alucinar, não vai agitar. Agora, quer manter infusão contínua? Mantém, começa com 0,1 mg quilo hora e vê como o paciente fica. Se o paciente for nefropata, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque a ketamina possui metabólitos ativos derivados do fígado. E esses metabólitos são excretados 95% por via renal. Então, esses metabólitos ativos podem ficar mais tempo circulando no paciente e então o efeito analgésico ou o efeito da ketamina pode se prolongar. Beleza. Agora, não, Renato, eu quero hipnose, eu quero inconsciência, eu não quero que o paciente mexa, eu quero um paciente quietinho no leito para evitar arrancar tubo, de sincronia com o respirador, para evitar que arranque acesso, para evitar a amarração. Eu quero um paciente estável hemodinamicamente, dissociado, inconsciente, broncodilatado, mantendo o reflexo de via aérea para melhorar, por exemplo, o clearance traqueobrônquico. Ótimo. Agora, como que eu faço isso? Utilizando doses dissociativas. Eu vejo muito intensivista limitando a dose da ketamina. Não, só pode no máximo utilizar essa dose, até 1 mg por quilo hora, 2 mg por quilo hora. Eu queria que vocês entendessem uma coisa, pessoal. Primeiro, não existe dose letal da ketamina, nem em animais, nem em humanos. A bula da ketamina recomenda até 14 mg por quilo intramuscular de ketamina para um paciente agitado, por exemplo. A dose é mais para orientação,
principalmente nos pacientes que não são etilistas, pacientes não tolerantes à ketamina, que não usuários prévios de ketamina, são pacientes que com 2 mg por quilo, um adulto geralmente dissocia com monoterapia de ketamina, beleza. Mas tem paciente que vai dissociar só com 3. A gente precisa entender que ou a gente usa dose analgésica ou dose dissociativa. Doses intermediárias é imprevisível, é uma incógnita o efeito. Muitas das vezes o paciente vai alucinar, vai agitar, às vezes o paciente está consciente, mas ele começa a enxergar um monte de coisa, começa a pensar um monte de coisa, começa a achar que estão perseguindo, começa a achar que tem coisa se mexendo, mas sabe onde está. Ou, se um pouquinho mais acima dessa dose alucinatória, o paciente pode perder a consciência, mas ficar agitado, movimentos involuntários, né? E isso não é legal. Então, doses maiores da ketamina conferem dissociação. Agora, se você está utilizando outras medicações, estratégia multimodal, talvez você não precise de 2, 3, 4 miligramas por quilo e nem 3, 4, 5 miligramas por quilo hora. Mas se você tem um paciente que está utilizando ketamina e outras drogas e está agitado, convém sim aumentar a dose da ketamina para manter o paciente dissociado. Uma coisa eu digo para vocês, não existe tolerância de ketamina a ponto do paciente não se dissociar com 5, 6 miligramas, 7 miligramas de ketamina por quilo de peso. Então, se um paciente está agitado, ou ele está com subdose da ketamina, ou ele está sob efeito residual da ketamina, o fenômeno da emergência da ketamina. Ou seja, você desligou a ketamina, a concentração plasmática está caindo, a concentração em órgão-alvo no sistema nervoso central está caindo, aí ultrapassa a dose dissociativa, ou seja, cai para baixo da dose dissociativa e o paciente começa a alucinar de novo. Então, quando você desligar todas as medicações no ambiente de terapia intensiva, saiba que pode haver efeito residual da ketamina e o paciente pode agitar por conta disso, porque cai a concentração plasmática da ketamina, tendo então a dose subdissociativa circulando no paciente. Beleza. Então, use outras medicações como Propofol, um pouquinho de benzodiazepínico ou dexmedetomidina para evitar esse fenômeno da emergência, que é a alucinação pós-uso da ketamina. Agora, se você quer um paciente dissociado, quieto e imóvel, é só utilizar uma dose maior de ketamina que você vai ter um paciente inconsciente, imóvel, sem reagir, por exemplo, a estímulos externos. Então, para usar ketamina no ambiente de terapia intensiva, tem que saber usar ou dose bem alta, dissociativa, ou dose bem baixa, analgésica. No meio termo, você vai ter um paciente alucinando, agitado, ou seja, vai ser uma incógnita. É imprevisível o estado do paciente nas doses intermediárias. Essa é a minha sacada para vocês. Utilize a ketamina em doses dissociativas, 2, 3 miligramas por quilo, 4, 5, que seja em bolos, e depois mantém isso por miligrama quilo hora, que muito provavelmente, ou 100% dos casos, se você utilizar a dose dissociativa, você vai ter um paciente dissociado, não responsivo a estímulos externos, quieto, imóvel no leito, analgesiado, que é o mais importante, beleza? Então essa é a minha sacada de hoje para vocês, principalmente para os médicos intensivistas. Se curtiu, dê um like, compartilhe esse vídeo, pessoal. Ative as notificações e para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, porque esse canal tem muita novidade bacana para médicos anestesistas, médicos gerais, intensivistas, emergencistas e áreas afins. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.